né? Atos 9, de 1 a 16. Diz assim o texto da palavra de Deus nessa manhã. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho com letra maiúscula, ao caminho de Jesus, seguidores de Jesus, aqueles que estavam formando a igreja ali no seu início, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade. Alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos. Ouviam uma voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E eles o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu e nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, eis-me aqui, Senhor, ele respondeu. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada à direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, tu está me zoando? Estou brincando, isso aqui é uma tradução nova, né? Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é meu instrumento, escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Vamos orar mais uma vez? Pai, por favor, ajuda-nos nessa manhã, Senhor. Fala conosco. A única coisa que nós precisamos aqui é de ouvir a tua voz. A única coisa que nós ansiamos aqui nessa manhã, e é por isso que nós viemos aqui, é sermos alimentados pela tua palavra, é que essa palavra seja aplicada ao nosso coração pelo teu Espírito. A única coisa que efetivamente, Senhor, nós queremos, desejamos, ansiamos, e é uma necessidade premente em cada um de nós, é que realmente a tua voz nessa manhã possa ser ouvida por cada um de nós. Mas não apenas ouvida por cada um de nós, porque isso acontece com muita regularidade, mas nós queremos, Pai, que essa voz, uma vez ouvida por nós, uma vez sendo captada, Deus, pelos nossos ouvidos, Senhor, essa mesma voz penetre no mais íntimo do nosso ser, transforme o nosso coração, a nossa vida de dentro para fora, e que ao final desse encontro, dessa palavra, desse tempo juntos aqui, saiamos daqui renovados, fortalecidos, exortados, comprometidos com a tua vontade, que segundo a tua palavra sempre é boa, agradável e perfeita. Tem misericórdia da minha vida, me auxilie nessa manhã, porque sem o Senhor eu não posso coisa alguma. Me ajude a falar aquilo que o Senhor quer falar para a tua igreja, porque nessa manhã eu sou só um canal teu, um instrumento nas tuas mãos, imperfeito, sujo em muitos aspectos, mas um canal que o Senhor escolheu para transmitir a tua verdade eterna ao teu povo. Então usa-me nessa manhã e abençoe a tua igreja, Pai, para que haja essa interação espiritual entre o Senhor que fala me usando e o teu povo que está aqui trazido também pelo Senhor ouvindo essa mensagem. No nome santo de Jesus oramos, amém, amém. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus, glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, penso eu que nos últimos anos, nos últimos tempos, nós temos vivido uma espécie de esvaziamento de um termo
que, acredito eu, já foi muito forte, já foi muito caro, muito importante na vida como um todo, mas também dentro da igreja. E esse termo, essa palavra é a palavra, o termo vocação. Quando eu falo de vocação aqui nessa manhã, no primeiro momento, antes de tratarmos do aspecto religioso da palavra, do termo, foi-se o tempo, não sei você, né, onde as pessoas, por exemplo, faziam testes vocacionais, onde as pessoas se preocupavam em entender, encontrar aquilo que realmente elas entendiam ser chamadas, tudo bem que fora do contexto religioso, não por Deus, mas chamadas para fazer. Foi-se o tempo em que as pessoas buscavam fazer aquilo que realmente elas se sentiam chamadas, vocacionadas para realizar. Hoje, muito mais do que a necessidade ou o desejo de você fazer aquilo que você se entende vocacionado para fazer, hoje em dia, outros são os critérios usados por nós quando nós buscamos o primeiro emprego, quando nós buscamos entrar no mercado de trabalho. A gente visa uma série de coisas, salário é óbvio, aquilo que você gosta de fazer é óbvio. O fato é que essa ideia da vocação, e é muito interessante porque essa palavra vocação, esse vocábulo, ele vem de uma palavra do latim, que é a palavra voz. É a ideia de você ouvir uma voz, é a ideia de você simplesmente ter a convicção de ter ouvido. É como se alguém tivesse dito para você o que você seria, e você entendeu isso, ouviu essa voz, se interna, se externa, não é o caso agora, mas você, ao ouvir essa voz, essa vocação, você vai atrás da realização desse sonho, desse chamado, porque você foi vocacionado para isso. Então, nós vivemos um tempo de, acredito eu, de esvaziamento do termo, e esse termo aí, ele está meio que à margem, meio que distante, e cada vez mais as pessoas estão ali atrás de fazer aquilo que, sobretudo, dá dinheiro, aquilo que funciona, né? Então, nesse tempo de esvaziamento dessa possibilidade de ouvir a voz, a vocação, penso eu que recuperar o significado, trazendo-o da margem para o centro, acredito eu que é o caminho para nós respondermos uma pergunta extremamente importante. Porque se na semana passada nós respondemos aqui a pergunta: quem é Jesus? Eu me debrucei sobre esse tema, buscando responder na palavra quem é Jesus. Hoje nós precisamos responder outra pergunta: quem sou eu? Quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Qual é a minha vocação? Qual é o meu chamado? O que, eu vou usar uma expressão primeiro, a vida espera de mim? Então, recuperar o significado da vocação, desse termo, é extremamente importante nessa manhã, para nós sabermos o que estamos fazendo aqui. Por que nós estamos aqui nessa vida, nesse planeta? E a experiência de Paulo, o texto que eu trago para nós essa manhã, de Atos capítulo 9, um texto conhecido da maioria de nós, esse texto que acabamos de ler, ele fala um pouco da experiência de um homem chamado Saulo. Saulo era um fariseu, estava aí caminhando, galgando um alto posto dentro do farisaísmo, que era um partido ali dos fariseus, dos judeus, perdoe-me. E Saulo, ele era alguém zeloso naquilo que ele fazia, comprometido com a missão que havia recebido, e alguém que fazia com esse zelo, como já lhes disse, e a sua missão no primeiro momento, digamos assim, era a seguinte: Saulo, ele era alguém que saía atrás daqueles que eram conhecidos como aqueles do caminho, ou seja, os seguidores de Jesus, aqueles que estavam começando a formar a igreja chamada cristã.
E Saulo era interessante, o Saulo de Tarso, que era da cidade de Tarso, ele simplesmente perseguia, prendia e matava crente. Era isso que Paulo fazia. Embora não haja relatos de que Paulo efetivamente com as próprias mãos tenha matado, é interessante quando Estevão é apedrejado e morto, o texto vai nos informar que Paulo consentia com a morte dele. Isso significa dizer, se fosse nos nossos dias, que no mínimo, ele havia praticado o crime de omissão. Por quê? Ele viu uma pessoa sendo apedrejada e ali ele nada fez para evitar aquela situação. Então Saulo era um perseguidor da igreja e alguém que odiava os crentes, odiava o povo cristão, perseguia, prendia e matava. Agora é interessante esse texto porque ele é muito elucidativo, pelo menos por dois motivos. Primeiro, porque ele fala de algo que nós conhecemos na teologia como vocação eficaz. E ele também fala, é um outro termo também teológico, da vocação específica. Então, dentro desse texto de Atos capítulo 9, versos de 1 a 16, nós encontramos dois termos, dois conceitos, duas verdades que têm a ver com a minha vida e tem a ver com a sua vida. Então, dentro de Atos capítulo 9, o que nós temos? Nós temos a experiência de um homem, Saulo de Tarso, que vai experimentar um chamado, uma vocação de Deus, que vai virar a sua vida de ponta cabeça, que vai transformar a sua realidade por inteiro. E aí eu peço que você acompanhe comigo o texto, dos versos 3 a 9, quando o texto fala assim: em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Irmãos, toda experiência de salvação, de conversão, nasce do céu. Não existe experiência de conversão verdadeira produzida pelo homem, produzida pelo pastor, produzida por um clima, seja qual for, que leva a pessoa a se emocionar e a sentir algumas coisas diferentes, porque todo movimento de salvação parte do céu, parte de Deus, parte da soberania de Deus. Então ele ouviu como o texto está nos dizendo aqui nessa manhã, né? Ele viu uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele não conhecia. Alguém, um homem religioso, alguém que frequentava a sinagoga, conhecia a Torá, conhecia a lei, como poucos. Como eu disse para vocês, estava sendo preparado para alcançar o mais alto posto dentro do farisaísmo, conhecia como poucos a lei. Mas ele faz a pergunta: quem és tu, Senhor? O que já nos dá uma deixa, nos prova, como já vimos semana passada, que ouvir falar de Deus, ou seguir alguns caminhos que pretensamente dizem levar até Deus, necessariamente não levam a Deus. Porque ele era zeloso naquilo que ele fazia, comprometido na sua obra, mas ele não conhecia o Senhor. Quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Aquele que estava acostumado a mandar, aquele que estava acostumado a orientar, aquele que estava acostumado a determinar, agora se viu diante da seguinte situação: procura alguém que você não conhece, que talvez dentro de outro contexto você não daria nenhum valor para ele, porque esse alguém vai dizer o que você tem que fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviram a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E eles o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias esteve cego, não comeu e nem bebeu. Esse texto, essa porção, como alguns gostam, essa perícope,
ela revela um ato da soberania de Deus. Ela revela um ato da soberania de Deus, onde Deus chama eficazmente alguns, aqueles que Ele escolheu, separou antes da fundação do mundo, para serem salvos, para deixarem o estado de inimizade de Deus e se tornarem amigos de Deus. Eu gosto muito de Romanos capítulo 5 verso 1, não tem na projeção aqui esse texto, me vem aqui agora, não coloquei aqui na projeção. Capítulo 5 verso 1: sendo pois justificados, temos paz com Deus. Isso é muito significativo, irmãos, por uma razão muito simples: o homem que não foi justificado não tem paz com Deus, e se ele não tem paz com Deus, ele é inimigo de Deus. A primeira coisa é que a justificação, ou seja, o ato de Jesus transferir, colocar, imputar a sua justiça em nós, que é o que a cruz faz na nossa vida, é o que o sacrifício da cruz faz na nossa vida, é nos tornar justos diante de Deus. E é interessante isso, porque é impossível que qualquer pessoa chegue-se ao Criador, qualquer homem chegue-se ao Criador fora desse rompimento dessa inimizade, porque inimigos de Deus não podem se aproximar de Deus. Só se aproxima de Deus quem é seu amigo, e só pode ser amigo de Deus aquele quem teve a injustiça quebrada, desfeita, aquele que deixou de lado, ou que teve deixado de lado esse estado de inimizade e se tornou amigo de Deus. Porque sendo pois justificados, temos paz com Deus. Agora, o que me chama a atenção dentro da vocação eficaz, eu repito, a definição seria mais ou menos o ato soberano de Deus, no qual Ele, partindo dos seus pressupostos eternos, do seu conhecimento eterno, da sua soberania, do seu conhecimento pleno de todas as coisas, antes da fundação do mundo, Ele escolheu, decidiu quem Ele queria salvar. Pastor, você inventou isso? Não. Efésios capítulo 1, versos de 3 a 6 vai nos dizer: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos. Olha aqui a filiação que eu dizia há pouco, por meio de Jesus Cristo. Tem que ser através de Jesus, não tem outro caminho, conforme o bom propósito da sua vontade, soberana vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Olha que coisa linda. Vocação eficaz é o ato de Deus soberanamente olhar para o Fred e falar: Fred, siga-me. E aí, sem poder resistir a essa voz, Fred se levanta e segue Deus, segue Jesus. Vocação eficaz tem a ver com o chamado de Deus, o chamado irresistível de Deus, que quando você ouve essa voz, e ela vem do alto e entra no teu coração, você se sente compelido, impulsionado, você se sente levado até Deus. É irresistível. Agora, esse chamado, essa vocação eficaz, já tem algumas implicações. Primeiro, é a impossibilidade, como já lhes disse aqui, da recusa de quem é chamado. Aquele que é efetivamente chamado por Deus não consegue resistir. Você acha que é a tua vontade, você acha que é somente a tua vontade, você acha que é somente um desejo, um impulso, algo que vem de dentro e está te levando para Deus. Você acha que é uma necessidade que você está passando e que te leva até Deus. Mas segundo as Escrituras Sagradas, o que acontece é que aqueles que Deus chamou, o chamado de Deus é tão doce e ao mesmo tempo tão poderoso, que ninguém que foi chamado consegue ficar indiferente a Ele. Mateus estava na coletoria de impostos, e o que ele experimenta é o seguinte: Mateus, levanta e segue. O texto diz, a expressão ali é o seguinte: Mateus deu um salto de imediato, largou tudo e fez o quê?
seguiu Jesus. É irresistível. É irresistível. Não é necessário indução, não é necessário clima na igreja, não é necessário apelos excessivos, cansativos, constrangedores. Não é necessário aquele apelo psicológico. Você baixa a luz, você usa um som mais grave, você dá uns tons mais baixos que comovem, que Moisés me ensinava isso recentemente. Você não precisa trabalhar com a voz, você não precisa ter o auditório na mão para chegar onde você quer, porque quando Deus chama um filho seu, esse chamado é irresistível, e ele não consegue negar, ele não consegue resistir, simplesmente ele se abre e diz: Senhor, eis-me aqui, Senhor, eu estou aqui, faz da minha vida o que o Senhor quiser. Isso é vocação irresistível, isso é chamado eficaz, é vocação eficaz, é chamado irresistível. Agora, uma outra implicação dessa vocação eficaz é que ela traz consigo um conjunto de outras vocações. Isso é muito importante que você entenda nessa manhã. Um conjunto de outras vocações diretamente relacionadas com a vocação para a salvação. Por exemplo, primeira delas, se você foi chamado por Deus e se você ouviu a voz de Deus, saiba que Deus o vocacionou da mesma forma para se submeter ao senhorio de Jesus. É impossível alguém que foi chamado por Deus, que atendeu o seu chamado, viver uma vida distante dessa submissão à vontade de Deus. O senhorio de Cristo, a salvação, ela se dá pelo senhorio de Cristo, sim. Como assim, pastor? É o que eu acabei de dizer para você nessa manhã. Meu irmão, quando você ouve esse chamado, e vou falar daqui a pouquinho, já falei, mas vou repetir daqui a pouquinho e falar de novo agora, algumas coisas começam a mudar dentro de você. Algumas transformações começam a acontecer dentro do seu ser, na sua mente, no seu coração. E sabe o que acontece com isso? Simplesmente essa vocação, esse chamado maior da salvação, transforma algo que para você é muito caro, e para mim, sabe qual é? A nossa independência, a nossa autonomia, a nossa capacidade de decidir a nossa própria vida, a nossa capacidade de dizer: eu vou por aqui, eu vou fazer isso, amanhã eu vou fazer aquilo, e determinar a nossa história. A primeira coisa que acontece quando alguém é vocacionado por Deus é o seguinte: a partir de hoje, quem manda na sua vida sou eu. A partir de hoje, amigo, amiga, se você ouviu esse chamado e você foi constrangido a segui-lo, não forçado, mas um constrangimento santo que te levou a vivê-lo, entenda uma coisa: não dá mais para seguir carreira solo. A partir de hoje, a tua vida está debaixo da minha vontade. E aí, queridos, Jesus se torna não apenas Salvador, mas se torna Senhor da nossa história. E como Senhor, em mim precisa nascer o seguinte sentimento: se Ele é o meu Senhor, Deus, seja feita a tua vontade e não mais a minha. Ah, mas isso aí me dá tanto prazer, isso aí me trazer tantos frutos bons, tantos resultados positivos na minha vida. Mas a pergunta que você tem que fazer é: essa é a vontade de Deus para a tua vida? Seguindo esse caminho, você vai estar confirmando esse senhorio de Jesus sobre a tua vida. Vocação para se submeter ao senhorio de Jesus. Tem muito crente hoje, é interessante isso, né? Que diz que é salvo, frequenta a igreja, canta louvor, ouve pregação no rádio, na TV, mas quando vai tomar uma decisão, não consegue parar e perguntar: Deus, qual é a tua vontade para a minha vida? Deus, eu estou apaixonado, eu estou apaixonada, mas é com essa pessoa que o Senhor quer que eu case? Deus, recebi quando você fala, né? Recebi uma proposta de emprego, mas será que essa é a melhor proposta para a tua vida? Essa mudança que você quer fazer, será que ela vai confirmar o senhorio de Jesus sobre a tua vida? O que eu quero que você entenda nessa manhã é que
quando a vocação maior, entre aspas, acontece na vida da gente, que é a vocação para a salvação, é impossível que você não continue vivendo uma vida sem submissão a Deus. Quer ver algo que vem a reboque também com a salvação, a vocação, o chamado eficaz para a salvação? É a vocação para o serviço cristão. Não tem jeito. Se você foi chamado por Deus para a salvação, se a voz de Deus ecoou no seu ouvido e entrou em você, você também foi chamado para servir a Deus, porque é impossível, eu afirmo isso, é impossível um cristão não ser servo. E aí você tem que aprender que você é um servo de Deus, que precisa servir a Deus na igreja que Deus colocou você para estar, na sua casa, no trabalho, na rua, em qualquer lugar, servindo a Deus e ao próximo. Entenda, em nome de Jesus, o fato de você fazer com excelência o que você faz lá fora, na sua vida, no seu cotidiano, não exclui de você a necessidade de você servir a Deus na igreja. Porque tem gente que pensa o seguinte: não, Deus me chamou, me deu uma vocação, e eu acredito nisso, mandato cultural de Deus, acredito que Deus nos coloca em posições para que nós o sirvamos lá fora, eu acredito piamente nisso. Qual é o problema? É você achar que Deus chamou você para servir a Ele lá fora, e você só servir a Deus lá fora. Ou então, você achar que Deus chamou você para ser um diácono, um pastor, um presbítero, e você serve a igreja, e você fica enclausurado aqui dentro, e você não serve as pessoas e ao mundo lá fora. Você não trabalha para um mundo melhor, você não trabalha para uma sociedade melhor. Então tem gente que é chamado bivocacional. O pastor Alexandre é um bivocacional, né? Ele tem a sua vocação profissional, ele tem o seu trabalho, é professor, um ótimo professor, um ótimo profissional. Conheço o Alexandre, e é um pastor. Está aqui servindo a igreja. O Alexandre está aqui, serve a Deus naquilo que eu dizia no início, na medida que ele pode, das suas forças, do seu tempo, e se desdobra para poder fazer com excelência, e faz com excelência o trabalho dele lá fora também, porque, como já lhes disse, eu conheço. Agora, qual seria o equívoco aqui? É o sujeito que acha que foi chamado por Deus para ser um pastor, ou um presbítero, ou um diácono, ou um líder da oração, seja lá o que for, e achar que porque está aqui dentro fazendo esse trabalho, lá fora ele não tem que fazer diferença, lá fora ele não tem que servir, lá fora ele não tem que fazer algo pela sociedade. Então são os dois extremos: ou o sujeito está aqui dentro e acha que não tem que servir lá fora, ou o sujeito está lá fora servindo e acha que não tem que servir aqui dentro. Irmãos, essas duas coisas não são excludentes. Deus chamou você, e Deus tem dons para derramar sobre a tua vida, para que você sirva a Ele na sua casa. A igreja é esse quartel-general, a igreja é essa base, onde você é preparado, qualificado, aprimorado, busca a excelência na sua vida espiritual, emocional, para que você sirva melhor lá fora. Quanto mais você serve lá fora, mais você precisa da igreja. Quanto mais você faz lá fora pela sociedade, mais você precisa dessa cobertura da igreja sobre a tua vida. Então, a vocação para se submeter ao senhorio de Jesus, a vocação para o serviço cristão, a vocação para ser um verdadeiro adorador. Meu irmão, entenda isso. Eu dizia no início aqui desse culto hoje, nós não fomos chamados para sermos cantores de louvor. Nós não fomos chamados para ficarmos aqui nos emocionando com o louvor da igreja. Você foi chamado para ser um adorador. E mais uma vez, a adoração passa pelas músicas cantadas, mas a adoração passa pelo seu estilo de vida. A sua vida tem que adorar a Deus. O que você pensa tem que ser culto a Deus. O que você faz tem que ser culto a Deus. O seu estilo de vida, lá fora sobretudo, tem que ser culto a Deus. Não tem saída. Você foi chamado para ser um verdadeiro adorador. Você foi vocacionado para a santidade. Meu querido, minha querida, em nome de Jesus, entenda isso nessa manhã. Não tem como, é totalmente incompatível. Tiago vai dizer isso: não dá para viver em coerência, porque uma fonte de água doce não pode produzir água amarga, mais ou menos isso que ele diz. Uma figueira não pode produzir azeitonas, é mais ou menos isso também, se eu não troquei aqui as bolas. O fato é que Deus chamou você para a santidade.
Deus chamou você para ser santo, não tem meio termo, irmão. Se você é vocacionado por Deus, se Deus te chamou, os teus pensamentos têm que ser santos. Você não pode ficar julgando as pessoas o tempo todo na tua cabeça, olhando para as pessoas, esse não presta, eu não erro, já viu isso? Meu filho, eu não erro, eu olho, eu bato o olho, eu conheço. Isso é a coisa mais injusta, desonesta, terrível que você pode fazer com alguém. Rotular a partir das tuas impressões, isso é pecado. Pecado. Eu canso de ouvir isso. Não, eu não erro. Bato o olho, quando eu bato o olho, se não bateu aqui, amigo, não presta. Já ouvi isso várias vezes e você também. Isso é pecado mais raso que tem. Você não pode continuar, como Tiago mais uma vez diz, permitindo que a sua boca seja fonte de bênção, de maldição. Com a boca que você louva a Deus, você continua falando palavrão, você continua maldizendo, você continua espraguejando, você continua espalhando contendas. É pecado. Você tem que cuidar do teu corpo, você tem que cuidar da tua vida. A gente falava um pouco disso aqui mais cedo no outro contexto. É impressionante, eu falei já hoje como que a sociedade que a gente vive, a mídia, barateou, né? Vulgarizou o sexo, vulgarizou os relacionamentos. Hoje em dia, eu costumo brincar, dizer que Tim Maia estaria ultrapassado, né? Só não vale dançar homem com homem, nem mulher com mulher, né? Hoje em Tim Maia, aquele doidaço que era, quem diria que Tim Maia hoje estaria ultrapassado? Não dá. O que acontece, queridos, é que a santidade é um chamado de Deus, é uma vocação de Deus para a tua vida. Para pensar um pouquinho na tua vida, na tua semana. Pega a tua semana comum, a sua rotina. Quem você é onde você trabalha? Quem você é dentro de casa? Você é um galinha onde você trabalha? Desculpa a expressão. Você fica flertando, né? Aquele olhadinho, né? Poesinha, né? Como é que é você no trabalho? Quem você é fora dessas quatro paredes, onde ninguém está vendo? Quem você é quando você viaja? Opa, viajei, ninguém me conhece aqui nesse lugar. Estou aqui nesse lugar, eu trabalho, viajei, estou nesse hotel. Minha mulher não está aqui, meu marido não está aqui, meus filhos não estão aqui, meu pastor não está aqui. Pô, aquele pastor é chato pra caramba, fica no meu pé. Tem ninguém. Quem você é nessa hora? Quem você é? Qual é o teu estilo de vida, o teu comportamento? O que você faz, o que você pensa? Você foi chamado para ser santo. Até porque a predestinação que Paulo fala, e vamos ver daqui a pouquinho sobre, já falamos, vamos ver, é para a santidade. Vocação para ser e fazer discípulos. Irmãos, você é um discípulo de Jesus e a sua vocação é fazer discípulo. Não discípulo seu, mas discípulo de Jesus. E você é vocacionado também para testemunhar de Deus, o poder de Deus, o amor de Deus, com a sua vida e com aquilo que você tem aprendido na casa de Deus. E falando da vocação específica de Paulo, porque Paulo teve um chamado específico, teve a vocação eficaz para a salvação, mas Paulo teve um chamado específico, e todos nós temos um chamado específico também. Interessante porque nos versos de 15 a 16 do capítulo 9, vai dizer assim: mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então, Paulo, ele quando cai por terra, e a sua vida vira de ponta cabeça, acontece uma verdadeira revolução na sua vida. Paulo, ele é alcançado por essa vocação eficaz da salvação. Mas junto com ela, aconteceu na vida de Paulo um chamado específico. E é interessante porque aqui nós encontramos nesse texto um dos argumentos, digamos assim, para o chamado de Paulo para ser apóstolo de Cristo. Porque havia uma condição para o apostolado, não esse apostolado que você ouve aí hoje em dia, né? Até pai apóstolo tem, não sei de onde que esses caras inventam isso, mas deixa para lá. Apóstolo, a palavra no seu original significa enviado.
aquele que foi enviado. Primeira coisa, primeiro critério para você ter sido um apóstolo: ter visto Cristo ressurreto, ter andado com Jesus, ter aprendido dele e tê-lo visto ressurreto. A pergunta é: alguns desses que se dizem apóstolos hoje viram Cristo ressurreto? Comeram com ele? Não. E aí, Paulo, ele está dizendo aqui, ou melhor, o texto está dizendo que Paulo recebe uma vocação específica para ser um dos 12, substituindo aquele traidor, aquele que foi o traidor, Judas. E aí, queridos, o que me chama a atenção é que nesse texto, nesse pedaço aqui, essa parte que acabamos de ler, é que Paulo era apenas um instrumento nas mãos de Deus. Ele fala aqui, o texto é interessante, como vai dizer aqui para nós, né? Mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é meu instrumento. Interessante isso, sabe por quê? Porque por maior que Paulo tenha sido, por melhor que Paulo tenha sido, o chamado grande apóstolo dos gentios, ele era só um instrumento nas mãos de Deus. Um instrumento, um canal onde Deus, por assim dizer, passava até as pessoas. Agora é um instrumento escolhido por aquele que conhece todas as coisas, que sabe a intenção do coração, a motivação, quem nós somos, o que fazemos, o que não fazemos. Um instrumento com uma missão muito bem definida: testemunhar para os gentios e seus reis. Estamos terminando Atos, o estudo aqui de Atos, estamos no capítulo 28. Estamos vendo o percurso de Paulo até Roma. E como eu tenho dito na quarta-feira, da mesma forma que Jesus estava para Jerusalém, Paulo estava para Roma, porque o chamado de Deus para Paulo era chegar em Roma, para pregar para todas as autoridades e para toda a guarda pretoriana, como o texto nos diz. E aí, queridos, Paulo tinha uma vocação específica: testemunhar para os gentios, que eram os não-judeus e seus reis, testemunhar para o seu próprio povo. Mas Paulo recebeu uma outra vocação de Deus, e essa eu e você não gostaríamos de receber: sofrer por causa de Cristo. Mas eu preciso dizer uma coisa para você nessa manhã, senão essa mensagem não será completa. O chamado cristão, a vocação cristã, também é um chamado e uma vocação para o sofrimento. Alguém pode dizer amém para isso? A vocação cristã, o chamado cristão é um chamado para o sofrimento. É impossível viver essa vida aqui sem sofrer. É impossível você ser cristão, se posicionar, assumir posturas firmes, sem você sofrer. Irmãos, ser cristão implica em ter perdas. Você perde dinheiro por ser cristão. Você perde status, fama. Você perde a companhia de pessoas. Porque imagina, você se converte, tem um encontro com Jesus. Aí antes você sentava no lugar onde o papo era corrupção, por exemplo. Papo. Eu me lembro quando eu trabalhava de churrasco, já fui churrasqueiro. Aí uma outra profissão, churrasqueiro, né? Se ficar ruim aqui, eu vou fazer churrasco, né? Churrasqueiro, eu fazia churrasquinho. Eu fazia churrasco com uma galera da Receita Federal. Imagina, estou falando de coisa de 10 anos atrás. A maioria está presa. A maioria deles hoje estão presos. Vocês não têm noção das conversas que eu escutava. Assim, né? Para ouvir, esticando o ouvido, né? Assim, né? Para ouvir, né? Nada. Eles contavam em alto e bom som. Irmãos, todos em mansões na Barra da Tijuca, os melhores condomínios da Barra da Tijuca, ganhando bruto naquela época, sei lá, 15 mil, 20 mil. Aí você desconta ali, papai, imposto de renda, né? Os caras, tinha um que fazia, cada churrasco ele fazia numa casa diferente. Tinha casa que ele tinha que era totalmente vazia, assim, tinha móveis, mas não morava. Mansão, Santa Mônica, esses condomínios da Barra. Coisa de doido. Aí contando as viagens e tudo, aquela coisa toda. Cada coisa absurda, os caras davam as festas. Lá, depois de tantas horas, aí começava algumas loucuras, né? Tinha um futebol de segunda-feira que eu fazia para eles. Era o futebol da segunda-feira. E ali, né? E eles não têm pagamento, sabe como é que é? Dinheiro vivo. Tudo em dinheiro vivo. Nada em cheque. Tudo é dinheiro vivo. Era naquela época, não sei como é que está hoje. Corrupção. Os caras simplesmente
simplesmente vivendo um estilo de vida, né? Simplesmente a babeixa, como se diz. E aí, queridos, é interessante porque quando a gente olha para esse texto, voltando aqui, né? Quando você olha para o Evangelho, quando você olha para o chamado de Deus, você para e pensa assim: peraí, não dá mais. Imagina, você metia a mão no dinheiro público. Cadê o dinheiro? Estava aqui, né? Você metia a mão no dinheiro público. Você roubava e depois se reunia para contar as viagens, os lugares que você ia, as farras, as férias. Aí de repente você se converte. E agora? Primeiro, persona non grata você se torna. Alguém que não tem mais como fazer parte daquele ciclo de amizades. Não é nem porque você não quer, porque você entendeu que tem que estar entre aqueles que não são convertidos para convertê-los, levar o amor de Deus, mas eles não vão querer você, porque você se torna um perigo, uma ameaça. Perdas, 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 sofrimento. O chamado para o Evangelho é um chamado para perda. Essa teologia da prosperidade que eu não canso de falar é uma praga, porque ela vende, por assim dizer, um Evangelho mentiroso, e não existe outro Evangelho, porque Paulo fala: se qualquer outra pessoa, ou mesmo um anjo do céu, ele fala isso na sua carta aos Gálatas, apresentar a vocês um outro Evangelho, que na verdade não é Evangelho, que seja anátema. Para mim, teologia da prosperidade é anátema, é maldito, porque promete o que Deus não promete, e exige o que Deus não exige, e coloca a pessoa numa situação onde ela nunca alcança o que se promete, e quando não alcança, ou ela está em pecado, já viu isso? Ou não tem fé, uma das duas coisas. E o sujeito, em última análise, ele briga com Deus, e não quer mais saber da igreja depois. E aí, meus irmãos, chamado para o sofrimento, não tem jeito. A missão de Paulo, ou o chamado de Paulo especificamente, passa muitas vezes por aquilo que nós vivemos na nossa vida. Em termos finais, finalizando aqui, o que você precisa saber sobre o chamado, além do que eu já falei para você? Todo cristão verdadeiro recebeu uma missão. Todo cristão verdadeiro recebeu uma missão. O nosso lema precisa ser, sabe qual? Missão dada, missão cumprida. Já ouviram isso em algum lugar, né? Missão dada, missão cumprida. Se você foi vocacionado por Deus, você recebeu uma missão de Deus. Você precisa introjetar, abrir a mente, deixar essa verdade entrar em você nessa manhã. E se você recebeu uma missão de Deus, missão dada é missão cumprida. Uma outra coisa, o chamado de Deus não é um convite ou um pedido. Ô Joãozinho, será que você pode me seguir? Será que você pode fazer isso para mim? Não. O chamado de Deus é uma ordem. A vocação de Deus, o chamado de Deus, a missão que vem a reboque com esse chamado é uma ordem de Deus para a minha vida e para a sua vida. Não atender a esse chamado nos faz incorrer em desobediência e, portanto, pecado. Outra coisa, o chamado de Deus, conquanto pessoal, só pode ser vivido na sua plenitude em comunidade. Isso é muito importante. Olha o que eu falei, o chamado de Deus, conquanto pessoal, só pode ser vivido na sua plenitude em comunidade. Irmãos, conquanto você seja único para Jesus, ímpar para Jesus, quando Deus chama você, quando Deus atrai você, quando Deus vocaciona você, Ele faz isso e coloca você numa comunidade de fé. Por uma razão muito simples: é impossível fazer a missão de Deus solitário. E aí, eu estava ouvindo essa semana uma entrevista de um ex-capitão do BOPE, muito interessante, até foi no programa do Jô. Estava ouvindo a entrevista dele, muito legal, vale a pena você pegar depois lá. Ele estava contando um pouco da trajetória dele. Ele é conhecido como 69, Capitão 69. Ele tem uma história interessante, né? E até
não muito própria para eu contar agora aqui, né? Você já deve entender porque o apelido dele é esse, né? Mas ele conta o episódio seguinte: ele fala que na primeira semana, realmente, do BOP, do treinamento, é pedir para sair. A primeira semana do treinamento, você passa, e a ideia é, só fica quem quer muito. E nessa primeira semana, tem um momento lá, onde é um lugar muito frio, né, que ele chamou de parque temático. Até o jogo, parque temático, legal, né? O lugar é um parque temático, e onde você perde 1,5 kg por dia. Aí o João, muito brincando, falou assim: onde é esse negócio? Me dá o endereço disso que eu quero ir para lá agora, né? E você perde 1,5 kg por dia. E é o seguinte, no treinamento deles, como eles não têm tempo para perder, porque eles treinam 20 horas por dia. Tem 4 horas de descanso, 4 horas para dormir, não. Essas 4 horas são divididas em 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos ao longo do dia. E nesse período você tem que comer, você tem que tratar das feridas, você tem que limpar o armamento e descansar. Às vezes em 5 minutos, às vezes em 10 minutos, às vezes em 15 minutos. E aí, ele falando da comida, por exemplo, que é o seguinte, que na comida, como não tem tempo, eles pegam a comida toda e misturam tudo, inclusive a sobremesa, joga tudo junto, fazem aquele comidão. Aí ele fala assim: não, mas fica tranquilo, porque tem nutrição, é tudo muito balanceado, é tudo, né, tudo tem as calorias necessárias que nós precisamos. Ao Jojo, mas vem cá, até o cafezinho jogado, não, porque o café é nessa hora, o café é só de manhã que tem, enfim, para não perder tempo, joga tudo ali, mistura tudo e come. Essa é a comida desde o primeiro dia de treinamento. E eles têm um nome específico que eu esqueci, onde eles têm que ficar horas na água gelada. Esse capitão do BOP saiu de 3 hipotermias. Mas ele falou assim: mas não se preocupa não, que ele é tudo com muito cuidado, né? Você sai, você não morre. Eles têm um cuidado de não deixar você morrer. Então assim, você sai, né? Eles tratam a tua hipotermia e você volta se quiser, mas a grande maioria não aguenta. Ele falou que ele saiu de 3 hipotermias e ele era o número 1 dessa turma. E tinha um outro cara que saiu de 5 hipotermias. 5. O cara sai. E aí, na última, ele foi o seguinte: que o cara quando o cara saiu, ele falou assim: não volto mais, não aguento mais, não consigo mais essa vida, eu vou embora, pedindo para sair, né? Aí ele falou assim: cara, não, você se tornou uma referência para mim, você não vai sair. Aí disse que ele pegou o cara, puxou para dentro d'água, brigando, quase que brigando com ele. Só que de repente ele pegou, montou nas costas dele e agarrou. Aí disse que quando ele montou nas costas desse outro cara, que se tornou uma referência para ele pelas 5 hipotermias que teve, disse que o cara parou e parou de brigar. E ele usou uma expressão: ele ficou confortável. O jogo caiu na gargalhada, né? Atrás do cara montado, caiu na gargalhada. Aí por quê? Porque ele falou o seguinte: quando você está num estado como esse, você claro, né, você começa a perder calor, e nada melhor do que outra pessoa que ainda tem calor no corpo para te aquecer. Então, quando esse capitão do BOP, que hoje é um antropólogo, professor e palestrante, quando ele montou nas costas desse outro companheiro, que ele estava brigando, o cara ficou quieto, parou. Aí, só que logo com muito pouco tempo, ele começou também a perder calor e começou a se sentir mal. Aí olhou para o lado, isso um silêncio na água, que dizia uma coisa interessante: em momentos de crise, muitos de nós nos silenciamos, a gente não compartilha, a gente não troca, a gente vive quieto aquele problema, e a gente não consegue trocar. Você está no problema, num perrengue, todo mundo quieto, em silêncio, dentro d'água gelada. Aí, quando ele percebeu que estava perdendo peso, aí ele virou para o lado, tinha um 25, diz que o 25, chamou pelo número, era um pernambucano desse tamanho. Ele falou: 25, atraca aí, meu irmão, atraca aí, meu irmão. Ele falando para o cara: atraca aí. Aí o cara: eu? Ele falou assim: pô, um cara pernambucano desse tamanho. O cara ficou meio, né? Ele não gostou muito não, mas veio e atracou atrás da gente. Aí quando o outro que estava também, tinha um outro número, viu, atracou também. Aí ficou todo mundo atracado, agarrado nas costas do outro, dentro da água gelada, transmitindo calor corporal um para o outro, para que eles pudessem estar presentes ali. E aí acontece uma coisa interessante que ele fala. Ali, quando eles estavam naquela situação, eles começaram a cantar a canção ou o hino do BOP. O hino do BOP, que eu queria que a gente ouvisse agora. Tem aí?
que a gente ouvisse agora, que é muito interessante para você entender o que eu estou falando, completar o que eu estou falando, para a gente terminar aqui. Esse é o hino do BOP do Rio de Janeiro. Não sei se você vai ter, não sei se conseguiu a letra, Wesley, conseguiu não, né? Se não for, a gente pula aqui, tá? Pedir para ele separar ali. É muito interessante a letra da música. Eu queria muito que você ouvisse. Espero que dê para você ouvir. Não dá para entender. Pode parar. Cadê o cabo de som nosso? Não está funcionando de novo. Vem cá, Pedro, cantar. Vem cá cantar. Não dá para entender. Tira, por favor. Olha só. Tira agora. Tira para mim, por favor. Tira. Não aguento mais, irmão, isso aqui na igreja. Não aguento mais a gente tentar as coisas e não conseguia. Pediu com antecedência, a gente tentou. O que houve? Deixa para lá. Depois a gente discute isso. Enfim. Tem um momento da canção que ele fala da importância da equipe. Ele fala da importância da gente estar junto. Ele fala da importância da gente se agarrar, da gente se unir. Porque nós só conseguimos vencer a missão unidos. Queridos, o chamado de Deus, conquanto pessoal, só pode ser vivido na sua plenitude em comunidade. Porque a missão, por mais que você tenha ouvido a voz de Deus, a missão é da igreja, a missão não é sua. A missão é do reino, é de Jesus, não é individual sua. Se você ouviu Deus chamar você para algo, entenda uma coisa nessa manhã: se você caminha sozinho, você, está deixando de fazer o que você poderia fazer por falta de suporte da equipe com você. 2, você está em desobediência porque essa não é a vontade de Deus para a sua vida. Por isso, meu irmão, minha irmã, às vezes a situação é quase insustentável, e é aí que a gente vai precisar do outro, puxando a gente para junto. Desculpa a expressão, montando nas nossas costas, no sentido positivo dessa palavra, transmitindo calor, nos fortalecendo, não nos deixando sair, desanimar, para a gente poder vencer. Sabe por quê? O pelotão precisa estar bem junto, coeso e afinado. E o chamado de Deus, terminando, vira a nossa vida de ponta cabeça. Ressignificamos a vida, ressignificamos conceitos, pensamentos, prioridades. Uma coisa que a conversão e o chamado de Deus muda na nossa vida são nossas prioridades. Você começa a rever aquilo que efetivamente é importante para você. Lá na sua carta aos Efésios, capítulo 16, diz assim: contudo, quando prego o Evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar. Ai de mim se não pregar o Evangelho. Isso é muito importante, irmãos. Entendamos uma coisa nessa manhã. Olha o que Paulo está dizendo aqui na sua carta aos Efésios: pesa sobre mim, reside sobre mim uma nova prioridade. Eu não consigo não fazer, eu não consigo não pregar. Antes eu achava que eu não conseguia não trabalhar para o meu chefe. Antes eu achava que eu não conseguia ficar sem um carro. Eu achava que eu não conseguia ficar sem sexo. Eu achava que eu não conseguia ficar sem isso, sem aquilo outro. Mas hoje não. Hoje, quando Deus entrou na minha vida e ressignificou a minha história, as minhas prioridades mudaram. Olha que Paulo fala: contudo, quando prego o Evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar. É Ele mesmo. Paulo está dizendo: eu tenho uma necessidade, eu tenho um compromisso, é mais forte que eu. Ai de mim
se não pregar o evangelho. E Paulo não está falando aqui de condenação de Deus, não. Paulo está falando de uma necessidade imposta por ele mesmo. E aí, queridos, para Paulo, a vocação do ser precede, lógico, a vocação do fazer. Porque Deus nos escolheu, temos o texto também, Efésios 1, 4 e 5, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Muito importante isso. Mas para Paulo, conquanto o chamado para ser preceda o chamado para fazer, Paulo não desmerece o chamado do fazer, do serviço, dos dons. E é interessante porque tem uma frase do Spurgeon, do Charles Spurgeon, que reflete um pouco isso, que ele fala assim: Deus não colocou marcas brancas nas costas dos eleitos, do contrário, eu passaria o resto dos meus dias levantando camisas nas ruas de Londres. Por isso é meu dever pregar Cristo para todos. O que Spurgeon está dizendo? O eleito não tem marca, o eleito não é identificável na rua. Você é eleito, vem cá, vou pregar para você. Não, ninguém tem marca. Por isso, você precisa trabalhar, fazer, se esmerar em servir a Cristo e levar o seu evangelho. Então, Paulo entendia que o ser precede o fazer, mas ele não prescindia também do fazer. 2 Pedro capítulo 1, verso 3 diz assim: seu divino poder nos deu todas as coisas de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória e virtude. Pedro está dizendo o quê? Que nós recebemos de Deus tudo que nós necessitamos para fazermos a sua obra. Você tem tudo que você precisa para ser um discípulo e para ser um discipulador. Você tem tudo que você precisa para pregar o evangelho. A única coisa que você precisa é se disponibilizar. E por fim, o último texto, Filipenses 2:11: pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Então, é óbvio, Deus efetuou a nossa salvação, mas Deus também efetua o seu querer realizar no serviço que nós prestamos para Ele. Então, Deus nos chama para ser, em primeiro lugar, mas o chamado para ser não anula o chamado para fazer. É aquilo que eu costumo dizer, né? Efetividade e afetividade. Ou melhor, afetividade em primeiro lugar e efetividade na consequência. A afetividade tem a ver com a relação com Deus, minha intimidade com Deus, meu amor por Deus, com base no amor de Deus por mim. E a efetividade é a resposta a esse amor. Eu sirvo a Deus, eu vou agora fazer a obra de Deus efetivamente, porque a minha relação afetiva com Ele está muito bem estabelecida, e agora com essa base eu vou servir o meu Deus. Então, queridos, vocação, chamado de Deus, algo muito sério. Vocação eficaz, aquilo que Deus faz na vida dos seus eleitos. E a vocação específica / dom de Deus, aquilo que Deus tem nos dado como vocação para a gente fazer a sua obra no mundo. Então, que nessa manhã você e eu sejamos homens e mulheres com a nítida certeza, profunda convicção arraigada na alma de que somos pessoas que foram chamadas por Deus, vocacionadas por Deus para a salvação, mas também para fazermos a obra de Deus nesse mundo. Amém? Vamos ficar em pé.